Salve amigos ligados no canal Abeco a Consciência. Eu sou o professor Ricardo e hoje nós iremos entrevistar o professor Moab Praxedes Gomes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele irá nos contar um pouco sobre os trabalhos que ele desenvolve junto à universidade e as parcerias e ligadas principalmente à área de ciências do mar. Então, fique com a gente. Olá, tudo bem? Nós estamos Ricardo. aqui de volta com o professor Moab, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O professor Moab é geólogo e aí nessa conversa ele vai falar um pouco. Eu já até aproveito agradecer Moab por ter aceito o convite de participar do nosso canal Abeco a Consciência, uma iniciativa da Associação Brasileira de Estudos do Quaternário, da Universidade Federal da Bahia, né? Então, eu já começo perguntando se está tudo bem com você, né? E solicitando que você conte aí para nós um pouco sobre quem é o Moab, da sua carreira, né? Um pouco sobre a sua carreira. Bom, tudo bem, aqui a gente segue com saúde, graças a Deus, escapando, né, na medida do possível, e um pouquinho de mim, né? Bem, meu primeiro contato com a geologia já faz um tempo, não tanto tempo assim, tá? Foi em 1999, quando eu entrei no curso técnico. Então eu fiz, na época, a ETFR, né? Depois mudou para o Cefet, a FRN, e lá eu tive meu primeiro contato com a geologia e fui até o final do curso, fiz o curso técnico com habilitação em pesquisa mineral. Aí logo em 2002 eu entrei na graduação de geologia da UFRN e logo em seguida, no segundo semestre, eu peguei uma bolsa de iniciação científica no departamento de física e comecei a trabalhar com métodos elétricos e gravimétricos. Então, era recém-entrado na universidade em geologia e trabalhando com física, né? E aí, no final do curso, eu mudei um pouco a área, continuei trabalhando com geofísica, mas aí já me encaminhei mais para a geologia marinha, tá? E aí trabalhando com métodos hidroacústicos, especialmente. Que são métodos hidroacústicos? São métodos que utilizam propagação de onda sonora para fazer suas investigações, no caso a batimetria, a sonografia, a sísmica rasa, métodos que usam o efeito Doppler, como perfilagem de coluna d'água. Então, foi nesse período que eu entrei no laboratório GEM, que é o Laboratório de Geologia, Geofísica Marinha e Monitoramento Ambiental, é coordenado pela professora Helenice, também aqui do Departamento de Geologia da Universidade. E aí eu comecei a trabalhar com esses métodos na plataforma continental do Rio Grande do Norte. Então, basicamente, o meu TCC foi sobre geomorfologia da plataforma continental. Depois eu entrei no mestrado, se eu não me engano foi 2006 ou algo assim, 2005 para 2006, trabalhando com processamento sísmico aplicado a dados de alta resolução. Logo em seguida, já emendei direto também, já passei para o doutorado, e aí foi um trabalho mais integrado, né? Comecei a fazer uma investigação especificamente em vários incisos, em sedimentação, estratigrafia rasa da plataforma, a evolução da plataforma, envolvendo todos esses métodos geofísicos e geológicos, né, com sedimentologia, estratigrafia, incluindo dinâmica de circulação na plataforma, variação do nível do mar, tudo isso com foco dentro do quaternário, especialmente naquele finalzinho que é o Pleistoceno e o Holoceno, tá? Também relacionado a processos mais recentes. Eu também fiz doutorado de sanduíche, né, em Kiel, na Alemanha, na Universidade de Kiel. Eu tive lá os meus supervisores, professor Karl Statiger e Klaus Schwarzer. Foi um ano
excepcional para desenvolvimento científico, acadêmico. Eu amadureci muito. A saída do país é uma coisa muito importante. Eu acho que todo doutorando precisa experimentar isso. Sobre isso, é interessante a gente falar um pouco mais, né? Quando você fala sanduíche, então, para as pessoas entenderem, né? Existem programas específicos dentro dos programas de pós-graduações, né? De mobilidade de recursos humanos, né? Tanto brasileiros irem para outras partes do mundo, como estrangeiros virem para o Brasil, né? Também temos algumas universidades que já têm o diploma de nacionalidade, né? Então, temos aí vários exemplos de universidades parceiras. E a Universidade de Kiel, que você citou, ela é eu queria que você falasse um pouquinho mais, mas ela é uma grande referência em termos de acústica submarina, né? E ela tem aceitado bastante brasileiros para irem lá, né? Recebido, dado instruções, trocado ideias. Isso também deve ter facilitado você a desenvolver um pouco o senso crítico e a escrita científica, principalmente em outro idioma, né? Porque lá, com certeza, você deveria usar mais o inglês e quase não utilizar o português, né? Exato. A Universidade de Kiel, ela é o berço da geofísica, né? Ela tem uma história muito grande, né? Espetacular, com o desenvolvimento, não só a aplicação, mas o desenvolvimento desses métodos. A própria professora Helenice, que eu mencionei ainda há pouco, né? Ela foi minha orientadora. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho dela, se der. Ela fez o doutorado dela lá, e aí, quando voltou, ela aplicou e fez crescer a geofísica aqui no nosso estado, geofísica marinha, de uma forma assim espetacular. Trouxe equipamentos também, então foi uma coisa bem interessante mesmo, do ponto de vista, digamos assim, ela foi lá, fez o doutorado pleno, né? Pegou toda aquela bagagem e aplicou aqui. Então, fala, com certeza você vai ter o espaço aí para falar. Sim, tá bom. Que até a segunda pergunta que eu iria lhe fazer, né, que eu vou lhe fazer, que é lembrar um pouco da história, aí quais foram os professores, pesquisadores que influenciaram na sua carreira, e dar alguns exemplos, e lembrar que quando vou te perguntar sobre os grupos, né, e dessa importância justamente desse intercâmbio com equipamentos e treinamento de recursos humanos, né? Mas então, Moab, diga um pouco sobre os professores, pesquisadores que influenciaram sua carreira, por favor. Tá. Bem, quando eu entrei na universidade, acho que na graduação, os que mais impactaram, me direcionaram, né? Eu não posso deixar de mencionar o professor Zé Wilson, de Paiva Macedo. Ele era professor da física, que me acolheu logo no início, né? Aí foi com ele que eu aprendi a ter um senso crítico mais forte, né? Ele me ensinou a ser mais criterioso e preciso na análise de dados. Aí ele me acompanhou desde a graduação até o mestrado. Tá? Os professores que eu poderia citar seriam o professor Fernando Lins. Com ele eu fiz diversas atividades de campo, já está aposentado agora, tá? E mexia diretamente com os equipamentos. E o professor Hilário, Francisco Hilário Bezerra, né? Ele me influenciou indiretamente em algumas coisas que desenvolvo hoje, e inclusive voltei a trabalhar com ele. Antes era aluno, agora colega de trabalho, né? E a professora Helenice, né? Então, a professora Helenice, ela foi minha orientadora desde da graduação, do finalzinho da graduação até o doutorado. Então, ela que me introduziu no ambiente marinho, por meio do laboratório, por meio dos trabalhos,
E, assim, é uma pessoa excepcional, ela é referência no mundo, na área, tá? Ela me deu, assim, uma confiança elevadíssima, né? Uma autonomia para realizar o trabalho, a pesquisa e, junto com isso, grandes responsabilidades, né? Tanto em relação a recursos, a equipamentos, a atividades de campo, e abriu muitas oportunidades. Então, é uma pessoa que faz parte da minha história e vai até o fim comigo nessa história. Tá? Eu esqueci de mencionar antes, eu passei por toda essa experiência, né, mas eu sou novo na universidade, eu entrei em 2013, tá? E aí fiz minha pós-graduação no programa de Geodinâmica e Geofísica, tá? E tem uma área específica de Geologia Sedimentar e Marinha, tá? Da qual, a linha de pesquisa da qual eu me aprofundei mais. Tem outras linhas de pesquisa também, processos litosféricos, geologia e geofísica aplicada, geologia do petróleo, tá? Então, é um programa enxuto, mas com muita capacidade científica, tá? E aí eu entrei lá em 2013 na universidade, aqui, né, na UFRN, e aí foi quando começou a vida acadêmica de fato, né, tendo que ministrar disciplina, orientar TCC, mestrado, doutorado, fazer projeto de pesquisa, ter aquela toda pressão em relação às publicações, atividades de campo continuaram, então organização de dados, equipamentos, e fora as atividades administrativas. Então, voltando, a professora Helenice, mesmo dentro desse contexto novo que eu estava vivendo, ela continuou me incentivando, me impulsionando na pesquisa marinha. Então, até hoje, ela é uma parceira muito forte, incentivadora, né, que a gente trabalha junto. Com certeza. A professora Helenice Vital, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é um destaque dentro da geologia, geofísica marinha, nacionalmente e reconhecida internacionalmente, como você falou, né? Então, aproveitando isso, eu queria saber, hoje em dia, né, quais são as áreas de atuação, as suas áreas de atuação, né? Queria que você explicasse, falasse um pouco sobre essas áreas que você já começou aí dando uma pincelada, né? Mas agora, como professor e professor do programa de pós-graduação, né, orientador, quais seriam essas áreas principais? Tá. Eu trabalho especificamente com geologia, geofísica marinha, ou seja, dinâmica de sedimentos, estratigrafia rasa, né, geofísica rasa, desde ambientes estuarinos até plataformais, né? Atualmente eu estou me aventurando mais em ambientes mais profundos e me voltando a aspectos mais estruturais, né? Eu tenho trabalhado alguns dos últimos orientando os meus, a gente tem buscado investigar estruturas rasas na borda da plataforma, né? Trabalhando com dados sísmicos, de sísmica convencional, mas essencialmente tenho trabalhado com processos físicos associados à plataforma continental no nordeste do Brasil, né? Variação do nível do mar, indicadores morfológicos como terraços, ambientes recifais, vales incisas, sempre voltado mais para Holoceno e Pleistoceno, que são os ambientes que a gente tem expostos aqui na nossa plataforma. Fora isso, a margem equatorial tem sido a área em que eu tenho me concentrado mais nesses últimos tempos. Tá? E quando você fala plataforma continental, o Rio Grande do Norte ele tem umas peculiaridades, né? Quer dizer, a nossa plataforma continental ela está dentro de um contexto que é chamado Amazônia Azul, né? Então são as áreas mais rasas do oceano, né? E rota obrigatória de todas as navegações. Eu queria que você, aproveitando essa sua especialidade e todo esse conhecimento que você vem adquirindo aí, só descreva um pouco como é essa plataforma continental do Rio Grande do Norte, em termos de
profundidade, em termos de largura, né? E alguma biodiversidade que você encontra em abundância dentro desses seus estudos, porque a biodiversidade está muito relacionada com os sedimentos, né? Então, como você trabalha com transporte sedimentar e correntes marinhas e tal, então você tem essa noção bem clara dessa biodiversidade. A geologia marinha em si, ela obrigatoriamente ou as ciências marinhas, né, os estudos no ambiente marinho obrigatoriamente são multidisciplinares, tá? Então, essa parte de corrente marinha, interação com a atmosfera, biodiversidade, tem parceiros nossos que contribuem de forma fantástica e poderiam falar muito mais do que eu desses aspectos, tá? Mas a nossa plataforma continental, ela, do Rio Grande do Norte, ela tem aspectos bem distintivos relacionados à tectônica que gerou a Bacia Potiguar, né? A plataforma é a parte imersa da Bacia Potiguar, aqui no Rio Grande do Norte. Então, é uma plataforma rasa, né? A gente tem a quebra de plataforma por volta de 70 metros de profundidade e uma extensão que varia desde 22 quilômetros até mais de 40 quilômetros de largura. Então, a maioria dos sedimentos que cobrem essa plataforma são sedimentos misturados, né? São continentais, a gente chama isso de siliciplásticos, e os carbonatos, né? São produzidos em sítio. São restos de organismos, micro-organismos que produzem carbonato, né, no local. Fora isso, a gente, um projeto que a gente trabalhou recentemente, financiado pela CAPES, Ciência do Mar, a gente investigou especificamente a borda da plataforma. Tá? E aí, na borda da plataforma, a gente tem os recifes do Açu. É um campo recifal imenso, tem cerca de 30 quilômetros de extensão por uma largura de mais ou menos 10 quilômetros. Então, é um campo de recifes consideráveis, né? E todos esses ambientes, eles têm uma qualidade ambiental elevada. Então, desde o bentos, que é aquela parte dos sedimentos, né, os micro-organismos que vivem ali no fundo marinho, até a parte de peixes, a gente tem uma saúde legal para esses ambientes. Então, integrando todas essas informações, a gente consegue perceber uma estruturação, né, dos geohabitats, dos habitats marinhos, né, e a interação desses habitats, ou o controle, ou a dependência desses habitats com o tipo de sedimento, a hidrodinâmica associada e a evolução da plataforma em si, tá? Então, a plataforma continental do Rio Grande do Norte é uma plataforma mista, siliciplástica e carbonática, tem dunas, tem vales incisos, né, vales plataformais afogados, tem recifes, tem diversas estruturas, tem estruturas que revelam controle morfológico, uma herança, né, tectônica sobre a plataforma, na origem da evolução da bacia, tudo isso dentro do Cenozoico que se expressa hoje em dia. E essas características das plataformas, elas também, de uma certa forma, elas controlam os processos atuais, né? Então, circulação, transporte de sedimento, distribuição de habitats marinhos são coisas dinâmicas e estão sendo controladas hoje em dia por herança da plataforma, seja sedimentar, seja tectônica, seja morfológica. Isso que você falou é muito importante, Moab, e mostra, né, que o empenho seu e do grupo que você atua, né, em buscar métodos, ferramentas, maneiras, né, de entender, né, investigar e entender esse ambiente, no caso, o ambiente marinho, que é bem mais complicado de se estudar do que o ambiente terrestre, pelo acesso, né, uma dificuldade de acesso. Então, tudo isso que você está falando requer aí embarcações que atuem, né, sobre a área da plataforma. Então, você não consegue ir de carro, né? Você precisa de embarcações.
Isso eleva sempre o custo das pesquisas e aí, né, há toda a questão de investimento. Agora, com base no que o seu grupo tem estudado, como que você diz a importância direta do seu trabalho para a sociedade? E eu já emendo duas perguntas em uma. Então, a importância direta para a sociedade e como que você está vendo os resultados dos trabalhos que você e seu grupo desenvolvem em termos de serem empregados por gestores e tomadores de decisão a nível, nos diferentes níveis, municipal, estadual e federal. São duas em uma, né? Duas perguntas não tão simples de responder, né? Envolve um universo de variáveis aí. Mas impactos diretos, né? Então, eu sou um impacto direto do grupo, né? Eu fui formado aqui e agora estou formando novas pessoas, né? Nesse período que eu passei, de 2013 para cá, pensando em formação de pessoas, eu já formei cerca de 16 alunos de graduação, né? 15 de mestrado, e hoje eu estou com 5 de doutorado, com um já para se formar esse ano. Então, desculpa só interromper, mas quando você fala que já formou 16 alunos de graduação ou 15 de mestrado, significa que você orientou o trabalho final, ou orientou a dissertação, ou orientou e agora está orientando as teses, né? Porque exatamente. O professor passam centenas de alunos pelas nossas disciplinas, né? Mas essas centenas de alunos, cada um acaba fazendo uma coisa, né? Então, são aqueles alunos que procuraram você ao final do curso, no último ano ou nos últimos 2 anos, para fazer um estágio direcionado e aí escrever uma monografia ou um trabalho de conclusão de curso, né, um TCC, e defender isso e ter êxito, né? Então, é isso. Não que Moab só formou 15 alunos. Não, todos os alunos passaram pelas suas disciplinas obrigatórias, né? Mas 15 efetivamente desenvolveram um trabalho de pesquisa específico em nível de trabalho de conclusão contigo, né? Nesses últimos anos. É só para esclarecer para as pessoas não pensarem, né? Claro, Poxa, claro. mas há tanto tempo na universidade, só formou 13 pessoas. Não, calma. Não. E não é tanto tempo assim, não. É uma marca alta essa, na verdade, né? A entrada do curso de Geologia são 30 por ano. Então, se você distribuir entre 30 professores, que é eu tenho uma marca boa. Claro que não é uma coisa que se faz sozinho, né? E outra, o professor Moab não é o curso de Geologia, né? De fato, são alunos que eu orientei, né? Orientei, e só um detalhe: dificilmente os alunos que vão trabalhar na geologia marinha, eles chegam no último semestre para fazer um TCC. Não dá tempo, né? Geologia marinha demanda tempo, demanda muito trabalho, demanda atividade de campo, demanda trabalho em laboratório, processamento de dados, seja geológicos ou geofísicos. Isso em 6 meses é impossível. Então, a maioria dos alunos que passaram sobre minha orientação, né, e chegaram ao trabalho final, eles eram alunos de iniciação científica. Então, são muitos alunos de iniciação científica, todos eles atrelados a projetos científicos, né? Bem, lembrando da pergunta, né, esse é um impacto na sociedade mais claro, né, mais evidente. Mas esses impactos não se limitam à formação de pessoas, né? A gente tem um impacto científico, né, forte, ou seja, como subsídio de informação que pode ser utilizado, tem grande potencial de ser utilizado posteriormente, seja por gestores ou por empresas, para melhoria e desenvolvimento sustentável do ambiente marinho.
tá? Então, quando a gente fala em impacto, só me concentrando na pergunta, a gente está falando do que a sociedade vai usar, tá? Entretanto, enquanto os trabalhos ainda estão andando, ainda estão passando, amadurecendo, passando por instâncias diversas, a gente talvez deva chamar isso de potencial, tá? O potencial dos nossos trabalhos, eles são altíssimos para gerar esse impacto na sociedade. Como, por exemplo, agora eu vou falar de impactos reais que a gente já realizou, né, que a gente já teve. Por exemplo, melhoria de cartas náuticas, né, são aquelas cartas utilizadas para navegação, delimitação de zonas de proteção ambiental, né, quando a gente interage com eixos de biologia, oceanografia, a gente dá um boom no conhecimento, né, a gente faz o conhecimento crescer de forma significativa e gera informação concreta, por exemplo, para gestão de estuários, gestão de pesca, né, definir estações propícias para pesca. Bem, então, quando a gente pensa em... como era a segunda parte da pergunta, Ricardo? A segunda é, na verdade, se você vê que todo esse conhecimento, né, que você bem explicou, em termos de gestão de ambientes, delimitação de áreas de preservação da biodiversidade, né, até mesmo o mapeamento de fundo para passagem de oleodutos, gasodutos, cabos submarinos, fibra ótica, tudo isso, né, sim. É fruto, né, dessas pesquisas no meio marinho. Mas se você vê que o resultado está sendo empregado por gestores e tomadores de decisão em nível municipal, estadual, principalmente, né? Eu sei que vocês têm uma interação bem grande com a esfera federal, até mesmo com financiamentos Petrobras, e apoia toda essa indústria, né? Mas, assim, você vê que os gestores municipais e estaduais, eles empregam esses resultados. Aí a gente esbarra no problema cultural. Infelizmente, nem sempre há interesse nos resultados da academia, né? Muitas vezes os nossos resultados são resumidos ou reduzidos àqueles momentos de calamidade, né? Tem um problema de calamidade pública, aí se procura a universidade. Infelizmente, essa procura, que deveria ser na fase de planejamento, ela não ocorre tão frequentemente, né? E como reflexo disso, a gente tem a inexistência de incentivos, de editais, ou essas próprias demandas chegando à universidade, né? A gente tem que estar exposto, mas as demandas não chegam. Entretanto, né, tirando um pouco o problema cultural, a gente tem alguns trabalhos realizados que deram diretrizes para questões de erosão costeira, como foi na praia de Ponta Negra. Se eu não me engano, em 2012 foi decretado calamidade pública na praia, né? A erosão foi tão alta que destruiu todo o calçadão, a orla da praia. A gente também já gerou dados para trabalho de dragagem no Porto de Natal. A gente já fez mapeamento de algumas lagoas costeiras, visando informação de volume d'água, né, para demandas no estado. Então, entretanto, a maioria das nossas demandas realmente vieram, como você bem mencionou, financiamentos da Petrobras, né? O maior interesse nessas informações vieram da Petrobras, especialmente no litoral norte, que é a Bacia Potiguar, produtora, né? E aí esses financiamentos foram que permitiram avanços significativos nos estudos de plataforma e de zona costeira. Fora isso, estudos de praias, de dunas, estuários, ambiente marinho raso, todos esses estudos eles geram informação que, aí volto a dizer, são potencialmente valiosas para os gestores, né, em todas as esferas.
É isso. Acho que não sei se eu respondi a pergunta. Eu acho que você fez aí uma explanação bem interessante e, na verdade, o teu relato é recorrente nas entrevistas que a gente vem fazendo aqui pelo canal do Abeco à Consciência, né? No que diz respeito ao que nós temos a oferecer, né? Tanto a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como aqui a Universidade Federal da Bahia, como outras universidades costeiras, né, que nós temos espalhadas aí pelo Brasil, né? E os problemas municipais acabam sendo mais ou menos os mesmos. Então, sempre nós temos algum problema com dragagem. Não é que falta a informação, porque precisa de um investimento para gerar essa informação. Mas esse investimento, como você colocou, ele deve vir no planejamento e não na mitigação, né? Porque se gasta muito na mitigação depois que a catástrofe acontece, né? Foi o caso do derramamento de óleo que atingiu o litoral do Nordeste, mas antes disso, a erosão costeira é um fato que atinge praias ao longo do litoral brasileiro em diferentes escalas, né? E os gestores, eles deveriam virar a sua atenção para justamente nos colocar, né? Não sei até onde é interessante, mas nos colocar dentro do planejamento e não depois vir procurar para... Né? Tá certo, nós também trabalhamos com mitigação, porque conseguimos gerar modelos e temos alguns dados de base, né, que nos permite também auxiliar na mitigação, né? Mas a prevenção é sempre mais interessante, porque você minimiza perdas. Então, aquilo que você falou é fundamental, né? Então, é mais ou menos isso. São problemas de praias, problemas de dragagem, problemas de aterros sanitários, enfim, uma perda de biodiversidade. Eu sempre bato nesse tema, né? Porque o Brasil, pelo que a gente vê, né, a gente tem uma perda de biodiversidade acelerada, né? Eu não estou falando aí do incêndio na Amazônia, eu estou falando de perda de biodiversidade em todos os biomas, né? No nosso caso aqui, nós focamos bem mais, né, no ambiente marinho, que no começo lá da tua fala você já descreveu. Então, tem diversos subambientes dentro daquele ambiente marinho, que quando a gente olha para a praia, a gente só vê o mar, né? A superfície do mar parece plana, parece estável, mas a gente sabe que é um dos ambientes mais dinâmicos da Terra, né? Ele controla o oxigênio do planeta, né? Ele controla a temperatura do planeta. Então, ele é o grande mecanismo desse planeta, né? Associado junto com a tectônica, né? Que são dois grandes eixos de funcionamento do planeta. E aí, já chegando nas fases finais, e você vai ter um espaço aí para falar da importância da década dos oceanos, né? Mas chegando aí nas fases finais das perguntas, só quero deixar um recado para o pessoal: se estiver gostando, se inscreva no canal, deixe um like, né? Ative o sininho, isso vai nos ajudar. Façam perguntas, se inscrevam lá nos comentários para que a gente possa está sempre trazendo esse conteúdo de qualidade. Lembrando que esse é o canal da Associação Brasileira de Estudos do Quaternário, em parceria com a Universidade Federal da Bahia, né? E os colaboradores. Então, temos colaboradores aí, como, por exemplo, o professor Moab, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Que é um importante centro de desenvolvimento de conhecimento de recursos humanos, né? Então, o professor Moab, as descrições vão estar no vídeo, contato, e-mail. Se você é estudante
das diversas áreas das ciências naturais e da terra, né? Quiser fazer um mestrado, um doutorado, né? Às vezes um pós-doutorado, então tem sempre essas oportunidades dentro das universidades públicas que desenvolvem pesquisa de qualidade, né, associado aos seus programas de pós-graduação. Então, para a gente ir indo para a parte final do programa, né, como você trabalha com, você falou, né, mapeamento do fundo, a geofísica rasa, né, acústica submarina, geotecnologias e processos deposicionais, principalmente aí no quaternário, ou seja, naqueles últimos 2 milhões de anos, onde há o surgimento do homem no planeta, e aí o desenvolvimento dessa nossa raça, né, do ser humano, passando pelas revoluções industriais e agora chegando ao século XXI, né? Eu queria que você falasse um pouco mais da importância do que isso representa, esse seu trabalho, né? Voltando um pouco, né, ao que você já falou, mas complementando, em termos de impacto social e se seus estudos, como que você ampliaria aí o resultado dos seus estudos em termos sociais para que a sociedade possa se beneficiar mais desse resultado. Tá. A sociedade realmente tem uma demanda séria, né, de compreender o que a gente faz, né? E essa conversa entre cientistas e sociedade, ela precisa de fato ser melhorada, né? Agora, como você bem falou, nós somos uma espécie interessante que apareceu aqui no quaternário, e nós somos a única espécie que é capaz de, por consciência, né, cultivar a terra e proteger a terra. Então, se a gente tem essa consciência e essa capacidade, torna-se nossa responsabilidade. Quando a gente pensa em estudos marinhos, eu diria assim, são estudos que demandam paciência, determinação e anos de observação. Então, o resultado disso é um produto para todo mundo, né, para a humanidade, que é duradouro, né? Ou seja, a gente está estudando como proteger o planeta em que a gente vive. Outras espécies não têm essa capacidade, só a gente. Entretanto, os nossos estudos, né, de ciência pura, de ciência aplicada, de estudos específicos, né, relacionados a um tempo geológico, eles diferem bastante de aqueles estudos relacionados sobre tecnologia, né, que tem uma durabilidade muito pequena, né? Ela acaba quando o próximo avanço tecnológico aparece. Então, os nossos avanços permitem preservar o ambiente e permitem que a gente usufrua dele. Então, eu acho que é essa mensagem que a sociedade precisa entender, né? Por exemplo, eu falei lá da erosão costeira, né? A gente também teve um problema no Potengi, em 2008, que teve um derramamento de um efluente que matou 10 toneladas de peixes e crustáceos. Então, logo depois eu trabalhei com um projeto do CNPq, Universal, que eu tinha, tá? Finalizou a 2019, e aí a gente ainda encontrou em alguns extratos níveis de cromo e outros elementos tóxicos altíssimos. Ou seja, aquilo está ali acumulado, né? E se a gente não entende como é essa dinâmica de transporte de sedimento, de erosão, aquela camada que foi depositada, ela pode ser, em algum momento, né, do período, dessa dinâmica que não para, exposta novamente e um novo desastre acontecer justamente porque foi desenterrado aquele material.
Se a gente pensasse, tivesse uma responsabilidade maior em gerar informação, em estudar o ambiente antes de utilizá-lo, né, isso evitaria problemas como a gente teve aqui na praia de Ponta Negra. Depois daquele episódio, né, teve vários episódios em que foi destruída a orla, né, por causa da erosão, mas as entidades elas tomam uma postura de tentativa e erro, né? Só que a maioria das vezes, se a gente da Praia de Ponta Negra foi realizados vários enrocamentos e destruídos pela força das ondas, né? Então, se a gente realizasse estudos prévios, por exemplo, a gente poderia ter respostas melhores, específicas a esses tipos de problema. Então, o nosso trabalho é um trabalho que é feito antes que os problemas aconteçam, né? E, infelizmente, aquela questão cultural, né? Mesmo depois que os problemas acontecem, os estudos ainda são negligenciados. Então, esses estudos que realizamos no ambiente marinho, costeiro, eles também trazem informações fundamentais sobre a nossa história, né? Para onde a Terra está se dirigindo, né? Questão, por exemplo, de subida do mar, mudanças climáticas, como as secas se dão, enchentes, erosão costeira, desertificação, inclusive proliferação de epidemias. Tudo isso necessita de ciência por trás, né? Hoje mesmo a gente está passando por um período muito complicado na humanidade e que, se não tivessem pessoas estudando, né, para gerar vacinas, para descobrir como o vírus se comporta, a gente não teria nenhuma esperança, né, ou pouquíssima esperança para dias melhores, né? Então, é isso. Eu acho que eu não sei se eu fui responder diretamente. Perfeito. Eu acho que respondeu sim e esclareceu, né, essa necessidade, né, de também sermos chamados, né, e agora aqui é um espaço para que a gente possa ser ouvido, né. Então, isso é disponibilizado, né, gratuitamente dentro do nosso canal no YouTube, justamente para que a sociedade tome consciência de que existem dezenas de grupos, por que não uma centena de grupos de alta qualidade, alta performance, de cientistas engajados no Brasil, né, e que são capazes de solucionar ou auxiliar, né, a solucionar muitos dos problemas que estão aí nesse curto horizonte, né? Então, agora, Moab, eu queria que você falasse para nós qual é a importância do Abequa para você e da década dos oceanos. Ainda mais você, um pesquisador aí como eu, praticamente de água salgada, no máximo uma água salobra, né, uma água misturada, mas sempre tem que ter aí uma pitadinha de sal, né? Então, qual a importância do Abequa e da década dos oceanos, que inicia agora, né, 2020 e 2030 pela ONU, né? As Nações Unidas. É uma coisa que cai dentro da outra, né? E se encaixa perfeitamente. Bem, a Abequa, né, essa associação, ela traz para a gente uma interação mais forte, né, multidisciplinar. Ela reúne diversos pesquisadores que fazem estudo no quaternário. Então, tudo isso está abraçando processos ambientais, marinhos, continentais também, não apenas oceânicos, e que trazem implicações para os nossos dias e com prognósticos, muitas vezes, muito precisos para os próximos séculos, né? E a gente precisa pensar nas próximas gerações também. Então, isso torna a Abequa um mecanismo, né, fundamental
de estudos da natureza nos nossos dias, né? Então, a gente consegue, por meio desse grupo, né, integrar diversos tipos de observações em diversos tipos de áreas, como processos físicos, né, biológicos, ecológicos, geológicos. Tudo isso tem implicações na vida do ambiente e como ele se desenvolve, e é justamente onde cai aí a questão da década dos oceanos, né? A década dos oceanos, ela tem, digamos assim, uma limitação para cada nação, né? Todas as nações são diferentes, então elas vão implementar as diretrizes de acordo com o que podem, né? Infelizmente, nós do hemisfério sul, a maior parte, né? A gente ainda está muito atrasado nisso, a gente precisa conhecer os nossos oceanos, basicamente relacionados à plataforma continental, talude, sopé, são informações que caem justamente dentro do quaternário, né? Mas a gente tem coisas mais antigas que também estão relacionadas aos processos recentes. Então, esse estudo do passado, essa junção de conhecimento que a década dos oceanos pretende levantar no planeta todo, vai ser, digamos assim, vital, né, para a sobrevivência do nosso planeta. Os países eles estão divididos geopoliticamente, mas os oceanos não, né? A gente pode até ter nosso mar territorial, nossa Amazônia azul, mas os oceanos eles se comunicam de forma muito equilibrada entre si, seus processos físicos, a dinâmica dos seus habitats, a migração desses habitats, as feições morfológicas, elas circulam o globo todo, né? Elas criam nutrientes, elas destroem ambientes. Então, os oceanos eles têm uma vida própria e isso precisa ser considerado quando a gente pensa em estudos. Então, essas barreiras que a gente impõe, seja elas politicamente, geopoliticamente, né, elas caem no oceano. Então, os oceanos eles comunicam, transferem energia, eles armazenam a energia que dá a vida ao planeta. Então, que proporciona a vida do planeta. Então, eu queria encerrar por aqui com a frase que eu acho que eu disse já no começo. A gente está aqui e a gente é responsável tanto por utilizar o planeta de forma saudável, como de proteger o planeta. Somos a única espécie capaz disso. Então, eu acho que a Abequa, ela tem, digamos, agora um potencial imenso de se encaixar perfeitamente nas diretrizes dos oceanos, não só se encaixar, mas como ter vida própria também e assumir responsabilidades que muitas vezes não estão nem descritas, né, internacionalmente, mas a gente conhece o nosso país, conhece a nossa área, a gente precisa conhecer mais nosso oceano, esse é o ponto, para que a gente possa implementar e ser exemplo, né? Ser exemplo para o mundo, de como a gente pode cuidar. É um passo bem largo que eu estou falando aqui, mas eu não quero pensar nisso como uma utopia, apenas como aquele cientista que se compromete em honrar o conhecimento que tem, para que o nosso planeta seja nosso de fato, né? Que a gente não viva aqui instintivamente apenas para consumir o planeta, né? Essa mentalidade de consumo predatório, ela precisa cair. A gente precisa de fato cuidar e proteger do nosso planeta. Então, eu acho que é isso. A Abequa e Década dos Oceanos têm que caminhar junto. Muito legal, Moab. E também as palavras, as considerações aí finais que você fez. Eu pergunto se você tem mais alguma consideração final, algum recado para o nosso público. Bem, a gente está aberto aqui na UFRN, tá? Nosso programa de pós-graduação programa de pós-graduação em Geodinâmica e Geofísica, tá? A gente já tem 25 anos, tem
4 linhas de pesquisa. Uma delas está especialmente voltada para estudos marinhos. Aqui a gente tem a professora Helenice, eu também faço parte dessa linha de pesquisa. Tem outros professores que interagem significativamente com essa linha de pesquisa, e a gente tem se esforçado para desenvolver trabalhos significativos, com visibilidade tanto nacional como internacional. E sejam bem-vindos os que quiserem conhecer o programa, podem mandar um e-mail, se interessarem. A gente tem uma página também, pode ser encontrada facilmente no site do SIGA, da UFRN. A gente também tem Facebook, procura lá PPGG, UFRN, e Instagram, e aí vocês podem ter uma melhor visibilidade do que a gente faz. Mestrado e doutorado. Mestrado e doutorado. E pós-doutorado tem pós-doc, também, né, eventualmente. E lembrando aí, eu acho que vale a pena mencionar, né, um destaque aí pela sempre parceria aí com a CAPES e com o CNPq, né? Então, a CAPES que sempre fomenta os programas de pós-graduação, né, e o CNPq fomenta tanto bolsas de iniciação científica como também os projetos de pesquisa individuais ou dos grupos de pesquisa, né? Então, é sempre bom dar uma menção aí para esses dois parceiros das universidades. Eu gostaria de também agradecer, né, ao CNPq pela sua bolsa de produtividade, né, pesquisador PQ, pelo projeto, né, que eles concederam, também pelo projeto universal. O título do projeto é Geodinâmica, Dinâmica de Geohabitats, né, no estuário do Potengi, e CAPES, Projeto de Ciências do Mar da CAPES, a segunda versão, com o título do projeto Processos Oceanográficos na borda da plataforma, com vistas a planejamento espacial marinho. Então, são esses projetos que têm gerado os dados, formado pessoas, dado uma grande importância na construção desse conhecimento na região de plataforma continental e ambientes transicionais, como os estuários, né? Muito legal. Então tá, Moab, eu agradeço novamente pela sua disponibilidade, o papo foi super interessante, eu tenho certeza que o pessoal vai gostar, né, ou está gostando, dependendo do momento que a gente assistir. E lembrando que nós estamos planejando o Congresso, o 18º Congresso Brasileiro do ABECOA, para 2022, assim que a pandemia se cessar, com muita esperança. Será aqui na Bahia, em Porto Seguro, a capital do descobrimento, né? Então, todos estão convidados. A gente vai, ao longo da nossa programação, sempre colocar aí os links para manter a comunidade toda informada sobre a associação, sobre o congresso, sobre as atividades, as próximas atividades, né? Então, não deixe de nos acompanhar no YouTube, no canal ABECOA Consciência. Então, hoje nós entrevistamos o professor Moab, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Mais uma vez eu agradeço e a gente termina a nossa entrevista por aqui. Obrigado, Moab. Valeu, um abraço.